Fala, nação santista, fala, torcedor alvinegro praiano. Pessoal, vamos ver aqui um debatezinho aqui sobre o Santos, né? O Luxemburgo, eu gosto muito da análise do Luxemburgo, falou sobre a situação do Santos, né? E citou alguns detalhes importantes que o Santos pode fazer para contornar essa situação que passa hoje em dia, né? Vamos ver aí o que a mídia está falando, né? E mais o Luxemburgo, né? Que falou sobre essa situação. E vamos ver também, pessoal, um trechozinho do Sport Center. Saiu, o que saiu na madrugada, né? Para hoje, para agora de manhã, sobre o Santos. Vamos trazer para vocês um trechozinho aí e ver se tem alguma informação aí de repente de última hora, beleza? Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Porque ele também não foi bem na entrevista. Vergonha. Decepcionado total com o nosso jogo. Precisa fazer todo tipo de protesto, obviamente sem as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma b... Isso é que é a realidade. É preciso que se explique uma coisa. Eu faço questão de explicar. O torcedor, não sendo violento, não fazendo violência, não marcando encontro na rua para se pegar, não acontecendo o que aconteceu no ônibus de torcedores do Palmeiras, que foram apedrejados em Guarulhos, do lado de São Paulo. Não é a torcida do Botafogo, que vem lá do Rio para apedrejar aqui. Isso é rivalidade entre torcidas do Palmeiras. Esses não são torcedores, esses são bandidos. Eu ontem pedi, no fim da transmissão, que o Ministério Público e a Policiamento de Santos cuidasse da Vila Belmiro, para que não acontecesse nada ali na Vila Belmiro. Reclamo sempre que o Ministério Público não toma providências contra isso. Bodão me trouxe a notícia de que prenderam torcedores. Os torcedores que emboscaram a torcida do Cruzeiro. Tem 22 torcedores presos e vão ser julgados. Então, isso do Cruzeiro. Eu estava falando do Palmeiras. Do Palmeiras fez a emboscada. Quem é? O Botafogo não viajou 400 quilômetros para Palmeiras. Esse é de um jogo anterior. O jogo anterior, exatamente. Emboscaram um ônibus, botaram fogo no ônibus, o torcedor morreu queimado. Olha que absurdo. E então, isso é bandido. Graves... Isso é bandido. Agora, o Neymar precisa entender que o torcedor protestar, o torcedor xingar e falar palavrão faz parte do negócio. Mas ele falou isso, Galvão. Acho que a gente não colocou o Mauro, pedaço que ele fala isso. do time. Ele acabou de falar, não sendo em vias de fato, o torcedor hoje pode xingar, o torcedor protestar. A outra vez que o cara fez isso, ele foi discutir com o cara. Ele está dizendo hoje pelo vexame que foi agora. Não, sim, mais de uma vez. Mas ontem ele falou o contrário. Hoje o torcedor tem direito a fazer então, tudo. Então vamos deixar bem claro. Roda de novo para mim, por favor. Que não seja vias de fato. O torcedor hoje pode xingar, pode protestar. É o que ele fala aí. Acho que faltou o pedaço que ele empurra a responsabilidade para o time, que é o que você tinha falado. Aí faltou. Não, acho que me pareceu que eu tinha falado que ofensa não. Não, hoje pode. Ele autoriza o torcedor. Que falei, pode repetir nesse momento. Mas ele não pode repetir o que eu andou fazendo na Vila Belmiro. Mas nesse caso, não é hoje. O torcedor tem direito de vaiar sempre que o time perde. Por favor, roda de novo. Decepcionado total com o nosso jogo. Você está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem as vias, né, de fato, mas xingar, ofender, hoje está no direito. Hoje é um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida. Pode tirar. Desculpe, Neymar. O que ele não pode fazer é como fez no jogo na Vila Belmiro, lá bater boca com o torcedor. E nem dizer quando o torcedor pode xingar ou não. Não é ele que decide isso. O torcedor paga o ingresso, perdeu para o Internacional, o cara ficou invocado e xingou o time. E ele foi lá discutir com o cara. Não é ontem, não é só ontem que o torcedor tem direito. Casal, tem uma história muito legal com o Neymar.
que quando eu assumi o Santos, o Neymar estava meio assim, essa discussão meio parecida com essa aqui que nós estamos tendo agora. Ele tinha começado com o Dorival e tinha ido muito bem, de repente ele teve uma queda, que é normal, o garoto subiu, né, tem uma queda, aí eu cheguei nesse momento. E aí eu chamei ele de filé de borboleta, você lembra disso aí? Lembro. O filé de borboleta. Aí eu peguei ele e falei, olha aqui... Você também inventa cada uma. Aí eu peguei ele, botei a mão em cima dele e falei, agora vamos fazer um trabalho com você de recuperação. Então nós vamos fazer você ganhar peso, ganhar massa muscular, para você vai, e eu vou te colocar no time devagarinho. Vou te botar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A hora que a torcida estiver lá fora me chamando de burro, vai ser a hora que você vai entrar. Aí eu tô no Pacaembu, com a torcida no intervalo do jogo, a gente não vai jogando nada. A torcida, Luxemburgo, burro, Luxemburgo, burro, coloca o Neymar. Aí eu peguei o Neymar e falei assim, viu que ele me ia chamar de burro? Tá na hora de você jogar? Então, isso faz parte do jogo. Ele não pode dizer, uma vez teve que o Robinho, não assina autógrafo, porque estava indo direto, passou com aquele negócio. Lembra que naquela época usava aquele headphone, sei lá o que é, né? Aí botava assim, passou direto, eu chamei ele, vem cá, meu filho, presta atenção, o Pelé ficou aqui, ficava aqui 1 hora. Ela era duro, né, na foto, era dando autógrafo para todo mundo, não tá passando aqui direto por causa desse negócio aqui. Então, são coisas que o jogador tem que dizer o seguinte... Volta a repetir a frase. Sem violência, o torcedor que estiver gostando que o jogador tá todo dentro do campo, pode fazer. Volta a repetir a frase que falei aqui no dia que... Volto a pedir desculpas ao Neymar, o meu transmissão não tá bom, tinha entendido que ele tinha falado, que o torcedor não podia ofender. Não. Então, desculpe. Desculpe se alguém diga ao Neymar... que peço desculpa, mas quero falar a frase do Pelé aqui, no dia que ele ficou discutindo com torcedores, joga coisa para lá, joga coisa para cá, que o Pelé me disse uma vez. Entende? Nós vivemos do carinho deles. Então temos a obrigação de sermos eternamente carinhosos com eles. Esse era Edson Arantes do Nascimento. E Pelé, primeiro. E foi assim. E agora vamos prestar homenagem necessária ao Pelé foi assim até os últimos dias dele. Pelé? Preparado para ser ídolo, tinha um carinho com todo mundo. Nós convivemos com ele. Eu fui praticamente. Quanto que o Pelé fui praticamente um porta-voz nessa Copa de 2022, falava com a família dele todo dia. Falava com a Flávia, a filha dele, que foi minha fisioterapeuta, quando eu sofri um acidente muito, muito sério. E ela um dia me disse uma coisa que eu tive que repetir na transmissão da Globo, que ele ficou numa felicidade, ele já perto do final, uma bandeira dele enorme no estádio, e as pessoas gritando o nome dele, e que ele disse assim, eles ainda gostam de mim. Galvão. A coisa, são extremos que a gente tem que colocar. Esse cidadão era um cidadão chamado Pelé. Mas eu quero prestar homenagem pro Coutinho, pro Vasco, empréstimos, se há algum aporte, não sei, porque o Santos não tem grana para fazer esse tipo de investimento, mas é algo que o São Paulo exige. O São Paulo quer o Santos, já queria antes, mas ele não abre mão dessas exigências. E por mais que tenha gente no Santos que pense, mas o São Paulo tem que confiar mais no próprio trabalho. O São Paulo só consegue trabalhar com os reforços dele, ao mesmo tempo essas pessoas pensam que a torcida merece o São Paulo, que a torcida não vai aceitar nenhum outro técnico a não ser o São Paulo, e que o Santos não pode abrir mão de ficar na Série A, que o maior investimento é no treinador, e que o Santos não pode cair para a Série B. O que você comprometer de dinheiro agora é muito pior em relação ao prejuízo de cair para a segunda divisão. Então é ali uma indecisão que a diretoria tem. O Alexandre Matos, o presidente Marcelo Teixeira tentam convencer o São Paulo a vir sem esses reforços obrigatórios. Já o São Paulo fala, se vocês contratarem eu vou. Então existe essa indefinição. Esse tipo de jogador o Santos não estava buscando, principalmente para o meio e para o ataque. O Santos queria terminar essa janela com um zagueiro, mas o São Paulo pede meio-campista e atacante. Vendo que o Santos está jogando, eu acho que o São Paulo tem razão. Não estou falando sobre o ponto de vista financeiro, porque o Santos não tem grana. Estou falando sobre o ponto de vista técnico. O Santos não tem um meio-campo confiável, de fato. O único volante confiável é o Gabriel Bontempo. O Tiquinho não joga nada na frente. O David Washington não foi nem relacionado. Então, assim, o São Paulo tem a sua razão, já tinha em abril, e são falhas de diagnóstico dessa gestão. A busca por zagueiro tinha que ter sido lá atrás. Enfim, essa é a questão atual. O Santos prioriza o Jorge Sampaoli. Eu conversei com o Sampaoli. O Sampaoli disse que quer voltar, mas que é difícil. E esse 6-0 mostra. O Sampaoli disse pra mim, viu? Eu falei pra você antes que esse time não era competente. Não estava pronto. O Sampaoli, apesar de ter feito essa orientação lá atrás,
ele segue querendo o Santos, mas ele só corrobora com o discurso anterior. A vitória contra o Cruzeiro e contra o Juventude, as vitórias não mudaram a avaliação do Sampaoli. O Sampaoli agora fala, viu? Eu tava certo, contratem, porque senão não vai dar. O Sampaoli quer o Santos, mas ele quer do jeito dele. Então essa indefinição ainda existe. O Santos precisa superar, é uma negociação que não avançou antes do Cruzeiro justamente por conta dessas diferenças. E aqui outro bastidor importante, antes do Santos travar a negociação, o Sampaoli enviou um documento com 19 páginas. Quase que o Sampaoli fazendo proposta ao Santos, com várias exigências, condições, mostrando um diagnóstico completo do clube, de base, de elenco profissional, de gestão, de comissão permanente, de tudo. Então o Santos precisa se esforçar para conseguir o Sampaoli. Não vai ser apenas pelo carinho que o Sampaoli tem, por gostar da cidade, pela comoção da torcida. O Sampaoli bate o pé que precisa de reforços para voltar. Dessa vez ele não está pedindo tantos, mas ele está pedindo jogadores importantes. Vamos ver se o Santos consegue superar. Ele é o plano A. O Tite, que também é difícil, pinta como alternativa. E se você viu a thumb feita pelo Giovanni Mussetti, meu irmão, o melhor dos melhores, você vai ver ali na thumb Vojvoda, Zubeldia, que são nomes livres. O Vojvoda, o Santos ouviu via mercado que não deve assumir nenhum clube nesse momento, mas é um cara que está disponível, que o Santos, se não conseguir avançar, poderia tentar novamente. E o Zubeldia foi o nome que pintou ali, sabe? Pô, gente, se nada der certo, e o Zubeldia? Puta, o Zubeldia não... Pô, o trabalho não foi legal. Olha o São Paulo, melhorou super com o Crespo, não dá pra trazer o Zubeldia. Mas é um nome disponível que foi ali comentado em determinado momento. São alternativas no mercado, mas as prioridades são, sim, Jorge Sampaoli ou Tite. E o Sampaoli é o plano A. Vamos ver se acontece, ele exige demais esses reforços. Para terminar, O técnico Kleber Xavier nem apareceu para a entrevista pós-jogo. Foi o executivo Alexandre Matos quem se pronunciou sem abrir para perguntas. Ele comunicou o desligamento do treinador, pediu desculpas à torcida santista e disse que começaria a busca por um novo técnico. Nós vamos agora analisar o mercado. É diferente que muitos falavam que já tinha ser daqui e dali, que já estava tentando aqui e ali. Agora todos vão ver que, na verdade, o Santos agora vai ao mercado. A comissão de Kleber Xavier permanecerá. Matheus Bach, Vinícius Marques e Fábio Maceridian. O Santos não deve deixar de ir atrás de Tite mais uma vez. Mas entende que não é fácil, já que o treinador não quer voltar à beira do gramado por agora. Sampaoli sempre entra na lista de opções, assim como o Vojvoda e Zubeldia, livres no mercado. Mas a diretoria sabe que são nomes de negociações complexas, por tempo e dinheiro. Ramon Dias, por exemplo, já recusou. A decisão de demitir Kleber Xavier foi, pelo menos, um alívio para quem veste a camisa por opção. Eu quero alguém que tenha vontade de trazer um futebol interessante pro Santos. Eu acho que é a melhor solução, Sampaoli. Porque ele bagunça tudo, né? Não é só um técnico, na verdade. Ele tem um caos, né, que ele traz, que ele muda tudo. Uma derrota que demonstra falhas no planejamento da temporada e escancara a necessidade por mudanças. Daí, este foi o Kleber Xavier no comando do Santos. Demitido, então, depois de 4 meses. Foram 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Quer dizer, mais derrotas do que os outros 2 quesitos. Aproveitamento de 42%. E a gente vê aqui, 14 gols foram feitos pelo Santos nesse período e 21 sofridos, né? É claro que entram 6 gols nessa conta que acaba mexendo, né? Então, chegou ao fim a era Kleber Xavier e o curioso é que a comissão técnica fica, o que faz muita gente pensar que o Tite pode assumir, mas ele até vai passar por um procedimento cirúrgico, e acho que ele não chegaria no Santos nesta época, com essa dificuldade, né? O Santos vai ter que ter muito cabeça no lugar para trabalhar, né? Sim. E desses nomes citados, qual que você vê ali como possibilidade? O Vojvoda me parece uma solução. Sim. Porque o time do Santos não é ruim, né, Elton? Não é ruim, mas muitos técnicos recusam essa questão de assumir no meio de uma temporada um time que está brigando para não cair.
Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Vojvoda, não consegui conversar diretamente com ele. A Vitória Leite, inclusive, estava apurando isso durante o dia. O Vojvoda, ele não fecha as portas, mas ele prefere começar um trabalho do zero, né? Começar uma temporada. E para ele, que saiu do Fortaleza, emendar 2 trabalhos ruins no Brasil pode tirar um pouco, né, esse currículo que o credenciou a ser um dos técnicos de ponta, né, no futebol brasileiro. O Sampaoli, ele está se vendendo. A gente já viu aí sair em alguns lugares na imprensa internacional de que Mas ele o pacote é caro. O pacote é caríssimo, caríssimo. A manutenção da comissão técnica, que eu acho que é um atestado que o Santos dá de Kleber Xavier, você, infelizmente, não serviu, não deu. Eu acho um movimento até meio arriscado, né? Você acredita apenas num personagem, o fracasso dentro de campo, porque você mantém o restante. Mas o Sampaoli vindo, ele não vem sozinho. Ele não vem sozinho não só com os seus companheiros de comissão técnica. Ele pede a chave do departamento de futebol, que já é de um cara que gosta de contratar bastante, que é o Alexandre Matos, para tentar reformular o time, faltando pouco tempo para fechar a janela. Então o Santos não tem muito tempo, né, para chegar no mercado e trazer quem o Sampaoli quer. Eu acho que está muito distante. O Paulo Vinícius Coelho, né, nosso colega, até falou sobre o Marcelo Teixeira dizer que ele não quer um técnico que seja um cara inexperiente com grandes clubes. E meio que descartou o Vojvoda. Só que o Kleber Xavier não tinha experiência em nenhum clube, né, nem no Fortaleza. Que o trabalho do Vojvoda foi impecável durante boa parte da sua passagem por lá. Então fica essa interrogação, Edu. Quem será o técnico do Santos? Parece que o Santos está na estaca zero nesse momento. Claro que o futebol é muito dinâmico, esse dia, essa segunda-feira, de muitas conversas, a terça-feira nos traga novidades. Mas foi uma segunda-feira que parece ter feito com que o Santos voltasse ao zero para entender qual técnico virá e qual técnico irá aceitar esse desafio. Por mais que tenha o Neymar, Tiquinho Soares, tantos outros, o Ilharão, que bem jogou ainda, né? Jogadores importantes. É um Santos que está em baixa, é um Santos que vai ter que remar muito no segundo turno para fazer uma campanha mais tranquila. Só como o Mussetti falou, né? A questão do Sampaoli aí, a torcida quer, né? E o clube está discutindo, porém, São Paulo está certo, como é que ele vai vir para salvar um time de um rebaixamento sem reforços? Aí não adianta, ele está certíssimo. Ele vai pedir as peças que ele já assiste o Santos, ele já viu o setor defensivo do Santos é fraco. Provavelmente ele pediu a melhor zaga aí, o meio de campo aí, melhor é zaga, né? Porque o problema do Santos é zaga. Zaga. Lateral direito chegou Mike, melhorou bastante, só que primeiro gol, a bola saiu, fato. Mas o Mike, por ser experiente, não podia ter parado. Não estou criticando o Mike, só estou falando que eu tinha que continuar correndo atrás, juiz que tem que marcar. Porque ele parou ali e deu uma folga pro cara dar o passe, né? E o Sampaoli, né? É avaliado como um possível obstáculo diante da preferência de membros importantes da cúpula alvinegra por um nome, né, mais ponderado e equilibrado. O Sampaoli, que já teve passagem pelo clube, é visto como um profissional mais explosivo, né, e impulsivo, tanto que disse publicamente que conversou com a diretoria e exigiu a chegada de reforços para aceitar o cargo. Cara, a janela está aberta, o Santos não tem dinheiro, mas para sair do rebaixamento agora seria uma hora de fazer dívida. Viu? Seria uma hora de fazer uma dívida para salvar o time, né? Tite, por exemplo, se encaixa no perfil mais ponderado e discutido internamente, porém, uma cirurgia no joelho marcada para o início de setembro torna o cenário pessimista, né? O ex-treinador da seleção brasileira dificilmente abdicaria da recuperação física para trabalhar, né? Agora aí o Santos tem senso de urgência para achar um novo comandante. Cara, o clube fez... Rapaz, Ramon Dias, eu mesmo sou contra, viu, velho? Eu preferia o Sampaoli. Primeira mão, o Sampaoli. Se não vier o Sampaoli, pode tentar o Tite. Agora, esse Ramon Dias, eu não acho ele bom treinador, não. Não é um mau treinador, mas... acho que no momento ele é muito caro. Apesar que o São Paulo também é caro, mas São Paulo tem identificação. Falo do termo identificação, porque o Tite também seria bom, porque o filho do Tite já está aí na comissão técnica, o Matheus Bach, né?
Então isso seria mais fácil de adaptação até para o Tite chegar, não, já tá, meu filho já com isso aqui, o filho dele já vai passar os pontos fracos, pontos fortes. Porque o treinador vai trabalhar em cima disso, né? Ponto fraco do Santos, defesa, ponto forte, meio para frente. Mas o time não pode só atacar, o time tem que ter uma defesa sólida e compactada. O time não vai só atacar. Uma hora vai ter que se defender. Quando se defender, vai ser desse jeito. O Santos não sabe se defender. Os volantes do Santos não dá para jogar com Bom Tempo e Zé Rafael. Ou joga com o Zé Rafael, tem que ter um preso. Tem que ter ali um rincão da vida ali. O Ilharão, pelo amor de Deus, trouxeram o Ilharão já vai fazer quase 2 meses no Santos, já fez e não jogou ainda. São contratações vazias. Tinha que chegar um cara para vir vestir a camisa e assumir a vaga, pô. Não dá, pô. A situação que o Santos está, não dá para estar contratando um jogador para ser recuperado daqui a um ano. O cara ganha alto, vai vir jogar no Santos, vai ganhar um valor alto e não vai jogar. Pelo amor de Deus. Então, só por agora é só. Estamos de volta de noitinha. Agora, a partir de hoje, o vídeo vai ser às meio-dia, né? Adiantei porque meio-dia não vou poder postar vídeo. Vai ser esse horário, meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde e às 19 horas, beleza? Tamo junto, se cuidem aí.